Flamengo, para o futebol sul-americano, tem uma seleção. Ele vai competir contra esses times pequenos do Rio, não tem jogo, cara. É um amasso. E o Flamengo está levando a sério o campeonato, porque ele não quer que o Fluminense seja tricampeão. Ele quer ganhar, ele quer recuperar o título. Inclusive, sobre ele, né? Vai ser bicampeão sobre ele. Agora é impossível, cara, que eles se enfrentam na série. É uma diferença muito grande, muito grande. Ainda mais quando o Flamengo é organizado defensivamente, é jogo num campo só, cara. Sim. Agora, há exatamente uma semana, esse programa dedicou um espaço considerável para uma fala péssima do Tite, classificada pelo âncora como um desserviço, quando ele traçou um paralelo, na semana passada, entre a situação do Daniel Alves, condenado, né, na justiça espanhola pelo crime de estupro, e o Neymar, que foi absolvido. O Tite traçou um paralelo, causou uma desinformação, causou um desserviço à sociedade na visão do âncora na semana passada. E na primeira entrevista coletiva que ele teve, ele poderia ter gravado um vídeo, poderia ter soltado uma nota, ele esperou a primeira coletiva que ele deu, depois daquele fato que tanto repercutiu, e aproveitou para rever a fala dele, e o Seleção mostra para vocês. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Dani Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com uma orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Obrigado. De minha parte, só queria arrematar o seguinte: ninguém deve ser refém de uma opinião ou de uma fala que deu uma semana ou meses antes. Então, no passado, o Tite falou: não vou voltar a trabalhar no futebol brasileiro, não vou trabalhar esse ano. Mudou de ideia, assumiu o Flamengo, você não tem que ficar preso naquilo que você afirma. Semanas, meses. Então, independentemente dele ter lido ou não uma nota, acho que ele não deveria ter compromisso com o erro. Ele errou e reviu esse erro na primeira entrevista que deu. Queremos comentar algo a respeito? Não, acho que foi importante ele ter reconhecido. Ele já tinha reconhecido, por exemplo, um problema quando ele falou sobre o Campeonato Carioca ser o melhor, né, dos estaduais. Ele voltou atrás e disse que não foi isso que ele quis dizer e etc. Acho que teria soado mais verdadeiro se ele não tivesse lido tanto, mas acho que era importantíssimo ele reconhecer esse erro. E um tema delicadíssimo, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Enfim, eu acho que ele poderia ter soltado essa nota, ter falado um pouco antes, porque esse assunto... Eles escolheram, eu posso trazer esse bastidor, a repercussão foi muito negativa, evidentemente, e durante a semana eles ficaram pensando como proceder. Solta uma nota, grava um vídeo ou fala numa entrevista. Optaram por falar numa entrevista como havia feito anteriormente. Eu acho que eles acertaram em falar na entrevista. Eu só acho que esperou muito, ficou muito tempo ele no olho do furacão. Mas enfim, foi feito, ele fez o correto e bola pra frente. É só pra você ficar aqui. Só veio me trazer um cafezinho. Então, Pedro Henrique Torre, pode chegar aqui pra falar dessas semifinais de Campeonato Carioca, meu amigo. Tudo beijo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço aí pro Renato, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Talvez todo mundo esperasse um Fla-Flu pela quinta vez consecutiva na final do Campeonato Carioca, né? Os dois últimos campeões da Libertadores, essa força que tem demonstrado aí nos últimos anos no futebol nacional, internacional também, mas o Fluminense acabou derrotado ontem pelo Botafogo, 4-2, equipes reservas. O Flamengo fez a sua parte no sábado, campeão da Taça Guanabara, venceu tranquilamente o Madureira, foi lá para o primeiro lugar, se estabeleceu, estava tranquilo, e aí esse encontro foi antecipado, vai ser no sábado no Maracanã, confronto Fla-Flu. Então fica esse confronto marcado para os dois próximos fins de semana.
para definir quem vai avançar, né? Quem vai seguir aí pelo 5º ano consecutivo como finalista do Campeonato Carioca, porque os dois clubes se encontraram em 2020, 2021, 22 e 23. Os 2 primeiros anos deu Flamengo, os 2 últimos anos deu Fluminense, então fica a expectativa desse confronto. O Flamengo muito bem, 27 pontos que fez nessa Taça Guanabara, a 24ª vez que levantou o troféu na sua história, 23 gols marcados e apenas 1 sofrido em toda a Taça Guanabara, e foi com a equipe sub-20 contra o Nova Iguaçu. Então o elenco principal não sofreu gols nessa Taça Guanabara, então vem muito bem, uma equipe muito sólida do Tite, e ainda vai ganhar um reforço aí essa semana. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou até o acordo pelo Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo ganhando reforços, tem a semana para treinar, vai muito bem. Fluminense, por sua vez, conquistou a Recopa, e o Diniz optou por colocar reservas, basicamente, para essa partida contra o Botafogo. Algumas críticas de alguns torcedores por isso, porque o Fluminense acabou superado na tabela por Nova Iguaçu e também pelo Vasco, que venceram seus jogos. Então o Fluminense caiu para 4º lugar, ficou ali com 21 pontos. E aí vai ter que enfrentar o Flamengo sem o André, que foi expulso no primeiro jogo, então não vai ter o volante muito importante no primeiro jogo, e vai ter a desvantagem, digamos assim, porque a vantagem está do lado rubro-negro. O Flamengo joga por 2 empates ou 2 resultados iguais. O Flamengo pode perder um jogo por 1-0 e ganhar o outro por 1 gol de diferença, que avança à final do Campeonato Carioca. Então vai ser interessante esse confronto de irmãos ali, como a gente diz aqui no futebol carioca, né? Fla e Flu, semifinal, que se esperava, claro, ser uma final do Campeonato Carioca. Gláucia. Boa, Pedro Henrique Torre trazendo as informações desta semi do Carioca. Beijo pro William que deixou o cafezinho aqui, já tomei meu cafezinho, tranquilo pra gente seguir nosso Sport Center. Então coloca aí na tela estes confrontos. Renato Rodrigues, como muito bem pontuou aí o Pedro, já na semi, esse encontro, este Fla-Flu, coisa que esperada para uma decisão, mas assim ficou essa semifinal de Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu aí como grande surpresa na parada. É isso, a gente já tem essa semifinal grandona, né, de Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Um Flamengo que continua defensivamente mostrando uma consistência muito grande, né, o time está muito ajustado, vem crescendo, cada vez mais com a cara do seu treinador, a gente vê o tal do equilíbrio no time. Um Fluminense que segurou boa parte dos seus jogadores, né, agora contra o Botafogo. Mesmo assim colocou em campo Renato Augusto, Douglas Costa, o time reserva do Flu tá bem bom também. Começando a entrar na mesma vibe do Flamengo, né, Renato? Sim, até quando precisa entrar com um time alternativo tem grandes nomes, né? Mas vai ser assim, é um teste bem interessante para os dois times, porque assim, o Fluminense vai enfrentar a melhor defesa, talvez, do país hoje, se a gente olhar para retrospecto, para organização. E o Flamengo vai pegar um time que joga com a bola, que sabe, que envolve, que joga muito curtinho, que vem trocando passes, que tem muito volume ofensivo. Então vai ser um jogo bem interessante, de 2 treinadores, apesar de muito bons, são bem diferentes, né, como cada um olha para o futebol, acho que mais de maneira tática, sim. E do outro lado, o Vasco contra esse time que realmente, Nova Iguaçu, é isso. Volta Redonda não tá. Nova Iguaçu. Eu sempre confundo porque são os dois que fazem boas campanhas. O Voltaço até que não foi tão bem, mas o Vasco vai pegar um time extremamente organizado, um time que fez por merecer, deixou um Botafogo fora, que apesar de ter ganhado na última rodada aí, o clássico e ter ido muito bem com os meninos, mas o Nova Iguaçu faz uma grande temporada e mais que isso, né, um clube que se organizou muito nos últimos anos. Tempo atrás eu estava vendo um vídeo do CT, de como a estrutura é bem legal. E o Vasco na ascensão, né? O Vasco com uma grande chance de chegar em final, em jogar um clássico aí para decidir o campeonato. Payet jogando 90 minutos, a gente viu os números dele, é um cara que quando a bola chega nele, alguma coisa diferente acontece. Time estruturado, Esforça ontem começou jogando, a mesma base, Adson também ganhando espaço e indo bem, jogando com o Verratti até um pouco mais adiantado lá na frente. Enfim, Vasco que fechou os 3 zagueiros, parece que vai assim mesmo pro resto da temporada.
Então serão confrontos bem interessantes. Claro que no caso do Vasco ali tem um favoritismo, porque tem mais qualidade, tem mais investimento. E no Fla-Flu hoje eu vejo o Flamengo um pouco mais consistente. Acho que o Flamengo individualmente ainda é melhor, mas vai pegar o campeão da América. Time que tem mostrado que tudo é possível. O Fluminense está umas reviravolta bem legal. O Flamengo do Tite, até agora, as pessoas gostam de desmerecer e esquecem que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem 4 grandes e que foram disputados 3 clássicos. O Flamengo do Tite, até o momento, com o time principal em campo e o Tite na beira do gramado, não levou gol no Campeonato Carioca. O único gol que o Flamengo levou foi exatamente com o time alternativo, dirigido pelo Mário Jorge, e contra o Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar, que faz uma campanha histórica. Então, o Flamengo do Tite, enfrentando 3 clássicos, ficou zerado. Está intacto, selado. Não levou gol no Campeonato Carioca. E fez a melhor campanha. Sem dúvida, a Taça Guanabara do Flamengo é impressionante. Mas vai enfrentar um time que, nos últimos tempos, tem sido aquele que tem conseguido competir com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, não tem favorito. Na minha avaliação, o Fla-Flu. Porém, o Flamengo parece estar muito mais encorpado e preparado nessa altura da temporada que o Fluminense. O Flamengo se apresentou antes. Olha aí, Danilo Fontes, Mengão campeão carioca invicto. Olha, é muito difícil, mas vocês já imaginaram se o Flamengo for campeão carioca sem o time do Tite levar gol? É muito complicado. Faltam pelo menos 4 jogos para ser campeão, né? Os 2 da semi e os 2 da final. Muito difícil o Flamengo não levar gol. Agora, seria uma marca impressionante. Aí eu gostaria de ver, caso ela aconteça, o que os especialistas do desmerecimento falarão. Ah, Carioquinha, ser campeão carioca sem levar um gol. Olha, até agora o Flamengo não levou gol no campeonato. Provavelmente levará, né? Porque vai pegar um Fluminense pela frente. E passando, eu acho que pega o Vasco na final. Então, provavelmente levará, né? E o Léo Ortiz, que está chegando aí, não sei não, hein? Onde é que ele vai jogar nesse time do Flamengo? Fabrício Bruno é bom zagueiro também. Eu acho. Sou de Nova Iguaçu, sou Flamengo até morrer, mas vai dar Fla e Nova Iguaçu. Júnior Jefferson. Eu não descarto essa possibilidade, não. Eu acho que o Nova Iguaçu é um adversário complicado para o Vasco. Eu acho. Bem complicado, né? Mas vamos aguardar. Fábio Júnior, membro por 2 meses. Muito obrigado, Fábio Júnior, pela prestígio, por participar da diretoria aqui do canal Fala João Guilherme. Realmente, Carolino começou mal e se recuperou. Então, acredito na recuperação do Gabi. O time do Fla só precisa ter fome de vencer e sede de conquista. Obrigado, Fábio Júnior. Você que é membro aqui do nosso canal. E está demonstrando isso, né? Os caras esse ano estão demonstrando bastante comprometimento, né? E o Tite está incutindo aquela mentalidade competitiva. O Flamengo vem muito forte. Aliás, hoje surgiu uma notícia que eu vou trazer aqui para vocês sobre este rapaz aqui, ó. Uma notícia que já saiu em diversos lugares e que eu vou trazer a ficha dele aqui para vocês. Vou compartilhar, hein? Atenção! Olha aí, JG, manda ver. Agora vai. Foi! Estão vendo aí? Vou ficar pequenininho aqui.
Isso, JG. Olha ele aí, ó. Como diz meu amigo Jader Rocha, grande narrador. Alô, Jader. Olha ele aí, muito bom. William Silva de Carvalho. Conhece? Ele hoje fez um gol pelo Real Betis no jogo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid venceu o Betis por 2-1. Ele é um jogador de 31 anos, ele é angolano, mas também tem a nacionalidade portuguesa. Ele tem 1,87 m, é um volante revelado pelo Sporting, passou por algumas equipes até chegar à equipe do Sporting principal e aí construir uma carreira que depois deu sequência no Real Betis, né? No Sporting, ele ganhou Taça de Portugal, Supertaça Cano de Oliveira, Taça da Liga. No Betis, foi campeão da Copa do Rei. Na seleção portuguesa, ele ganhou a Eurocopa de 2016, que ele era titular, o maior título da seleção de Portugal até hoje. Vocês se lembram? Lá na França, né, que o Cristiano Ronaldo se machucou na final, mas ele foi o grande destaque da campanha, e venceu também a Liga das Nações da UEFA. Esse rapaz, quem acompanha o futebol internacional, sabe bem como ele joga. Ele é um volantão, podemos dizer assim. É um cara de muita marcação. Ele é jovem ainda, ele não é um garoto, mas ele também não é velho. Ele tem 31 anos. Ele é muito experiente. Ele jogou pela seleção de Portugal 12 partidas de Copa do Mundo. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. 12 partidas de Copa do Mundo, entre 2014, 2018 e na última em 2022. Ele fez 7 jogos em Eurocopa pela seleção de Portugal. Então, ele é um cara que tem currículo, que tem história. E qual é a notícia que está sendo vinculada hoje? O Flamengo estaria acertando a contratação desse jogador pela quantia aí aproximada de 3 milhões de euros, que cá entre nós, no momento atual para o Flamengo, é troco de pinga, né? Pela grana que o Flamengo tem hoje, é troco de pinga. Então, o Flamengo estaria enxergando nessa contratação uma grande oportunidade. É um cara de muito gabarito, que é um marcador, efetivamente, mas que pode vir para o Flamengo, né? Ele é de Portugal, né? Ele nasceu em Angola, mas ele é naturalizado português. Ele tem a dupla cidadania, né? Ele é angolano e ele é português. Tanto é que jogou vários anos na seleção de Portugal e continuou jogando. É um cara que ainda é chamado para a seleção portuguesa. Ele é um jogador de seleção e, inclusive, se ele vier para o Flamengo, é mais um que vai engrossar a lista daqueles jogadores que sairão no meio de ano para disputar competições, porque Portugal vai para a Eurocopa e ele provavelmente será convocado, né, pelo Martínez lá, que é o técnico da seleção portuguesa. Aí você vai me perguntar, precisa? Há necessidade? Veja bem, o Flamengo hoje tem Igor Jesus, que se mostrou aí uma revelação e está jogando muito bem. O Alan, né, para essa posição. O Pulgar, são jogadores que o Flamengo tem ali diretamente para volância, digamos assim. Tem o Ryan Lucas, que é um menino, né? Os jogadores volantes do Flamengo são esses. O Gerson pode jogar ali, o Vitor Hugo pode jogar ali, mas efetivamente eles não são um volante de origem. Eu acho que seria interessante para o Flamengo trazer esse jogador, pela bagagem que ele tem. Eu li aqui para vocês o currículo dele, né?
Então, cara, eu acho que pode ser realmente uma grande oportunidade. Eu acho até que ele não vai ser nem titular, eu acho, de repente. Né? Não vai. Mas que ele é um cara que tem história para contar, e inclusive hoje, repito, hoje, vê aí o resultado do campeonato de La Liga, campeonato da Espanha, Atlético de Madrid 2, Real Betis 1. Ele fez o gol do Real Betis. Ele foi o cão de guarda da seleção de Portugal na conquista da Eurocopa de 2016. Ele jogou pela seleção de Portugal na Copa de 2018 e na Copa de 2022. É claro que o tempo vai passando, o nível vai caindo, o Real Betis quer diminuir a sua folha salarial e, por isso, está interessado em fazer negócio. Né? Agora vocês vejam o poderio, né, que atingiu a equipe do Flamengo, porque não é o primeiro jogador que vem da Europa para atuar no Flamengo, alguns já vieram recentemente, e vem um cara deste currículo, né? Ele não é um craque, pelo contrário, ele é um grande marcador, ele é um grande líder, ele é o que se chama, na minha época lá atrás, xerife, aquele cara que impõe respeito, cabeça de área, segurança de chácara, aqui não passa nada. Esse é o William Carvalho. Após o jogo do Flamengo contra o Madureira, vencido por 3-0, inclusive que golaço do Pedro, que golaço de falta do Léo Pereira, que partida do Arrascaeta, partidaça do De La Cruz também, mas o Bruno Henrique, que foi titular, mas atualmente é reserva, ele foi questionado sobre isso, se é titular ou não, como é que tem sido isso. Tá dando Fla-Flu na semifinal, hein, galera? Fica ligado. E o Bruno Henrique disse o seguinte: o Tite é um técnico que conversa com todos os jogadores. Ele faz todos os jogadores se sentirem importantes, jogando ou não, estando no banco ou não. Eu vou dar sempre o meu melhor. Ele consegue conversar bastante com todos. A temporada é longa e todo mundo está preparado para jogar e para ficar no banco também. Risos. E aí, essa é a diferença. O Tite sabe administrar o elenco. O Tite sabe gerir o elenco. O Tite foi técnico da seleção brasileira, gente, em 2 Copas. Ah, beleza, não ganhou nada. Beleza. Não concordei com muita coisa que ele fez durante a passagem dele pela seleção. Mas uma coisa a gente não pode negar. Ele é um baita treinador. Inclusive, ele tem caixa para bater de frente com qualquer atleta. Ah, eu fui campeão mundial, o atleta vai falar para ele. Eu também. Ah, eu fui campeão da Libertadores. Eu também. Ah, eu fui campeão brasileiro. Eu também. Ele tem caixa. E não é só ele, não. Olha a comissão técnica dele. É uma comissão técnica robusta. E quando eu falo robusta, não é em quantidade, é em qualidade. Nada mais, nada menos que um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, se não for o melhor. César Sampaio, que é um baita auxiliar. Então, galera, não tem jeito. Eu vejo o Flamengo com um futuro muito promissor. Vai ser campeão ou não? Isso não tem como a gente ter certeza. Mas eu vejo o Flamengo brigando por todos os títulos e brigando de maneira firme, como um dos favoritos. Fabrício Bruno, galera, vamos falar sobre ele, que ontem em um lance ele acabou sendo substituído após pancada no nariz, fez exames constataram fratura no nariz, inclusive a esposa dele postou uma foto dele, o nariz dele tá igual um S, assim, tá de fato todo torto. Mas Vene, isso preocupa? Olha, óbvio que preocupa porque ele está com o nariz fraturado, mas ele vai utilizar uma proteção nas atividades e a tendência é que não seja desfalque, por exemplo, na semifinal do Campeonato Carioca, nos próximos 2 finais de semana, jogo de ida, jogo de volta. Inclusive, está dando Fla-Flu. André foi expulso hoje, o volante André, do Fluminense, foi expulso hoje contra o Botafogo. Está fora do jogo de ida da semifinal. Fla-Flu sem André. É uma boa chance para o Flamengo se vingar das 2 finais do Campeonato Carioca que perdeu nos 2 últimos anos para o Fluminense. Ah, mas na final, tudo bem. Na minha opinião, vai ser uma final antecipada, porque a outra semifinal está dando Nova Iguaçu e Vasco. Eu vejo Fla-Flu como favoritos. A ver agora como será essa sequência aí da competição do Campeonato Carioca. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Inclusive, é muito feio o Botafogo ficar fora de uma semifinal do Campeonato Carioca pelo 2º ano consecutivo e sendo SAF. Eu acho que eles tinham que rever muita coisa internamente.
Vamos lá dar continuidade aqui, porque nessa segunda será uma espécie de dia D para o futuro do Thiago Maia. O Internacional insiste na contratação. A janela fecha no dia 7. E quando eu falo dia 7 de março, galera, ó, a gente é dia 7, domingo. Ou seja, tem uma semana aí para resolver essa situação. Mas pelo que me relataram no Flamengo, essa segunda será o dia D. Porque terá uma reunião aí importante envolvendo o empresário do Thiago Maia, o Lille. O empresário do Thiago Maia, o Juliano Bertolucci, está tentando, junto ao Lille, resolver essa situação da divisão dos direitos econômicos, da divisão do percentual também, divisão do valor que o Internacional oferece pelos 50%. Então, nessa segunda-feira, a gente pode ter informação aí envolvendo o futuro Thiago Maia, para poder acabar de vez com essa novela. Mais uma novela envolvendo o Flamengo. Teve o Léo Ortiz, que conseguiu finalizar a compra junto ao Red Bull Bragantino, e agora a possível venda do Thiago Maia ao Internacional. E por falar em Léo Ortiz, ele ainda não tem data definida para chegar ao Rio de Janeiro. O que me relataram no Flamengo é que entre terça e quarta ele deve chegar. Verê por que demora tanto assim, gente? Fazer mudança é chato demais. É chato demais, é cheio de burocracia. Ele tem que entregar o imóvel dele, que ele estava morando lá. Tem a família dele, a esposa dele, enfim, se ele tiver esposa, se ele tiver filho, não sei, mas fazer mudança não é nada fácil assim. E tem tempo, né, gente? Ele não precisa passar por uma preparação física especial, ele já estava jogando. A janela de transferência fecha no dia 7, tem uma semana para resolver. Ele já assinou o contrato dele com o Flamengo, então calma. Até porque, se Fla-Flu for domingo, o Flamengo volta a treinar na segunda-feira, nessa segunda. Se o Flamengo jogar no sábado, na semifinal, se o Fla-Flu for domingo, o Flamengo volta a treinar na terça. Se o Flamengo jogar no sábado, na semifinal, o Flamengo volta a treinar na segunda. Como é Fla-Flu, provavelmente será domingo, ou seja, o elenco volta a treinar na terça-feira. Se o Léo Ortiz chegar na terça, não vai perder grandes coisas, né, gente? Então, calma, sem criar aquela ansiedade, que eu sei que vocês estão muito ansiosos para ver o Léo Ortiz com a camisa do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, a imprensa portuguesa noticiou que o William Carvalho, volante do Betis, um português, William Carvalho, de 31 anos, volante do Betis, está no Betis desde 2018, está negociando com o Flamengo e seria em definitivo. Ele tem contrato até 2026 com o Real Betis. O Flamengo está negociando a compra desse jogador junto ao Real Betis.
O Troca de Passes está aqui firme e forte para falar sobre Léo Ortiz. É isso mesmo, terminou a novela Léo Ortiz. É o bigodão. Pelo menos tá perto. Vai chegar um bigodão, né? No Flamengo? Léo Ortiz foi liberado dos jogos, já não participa. O estranho é o momento, né? Porque o Bragantino está decidindo a vida na Libertadores, tem 2 jogos agora contra o Botafogo para se classificar para a fase de grupos, né? Tentar a classificação para a fase de grupos e libera o seu capitão. Né? É um momento inoportuno, talvez. Já jogando super bem esse ano de novo, né? Pois Fazendo gols e tudo. Agora, imagino que o torcedor do Bragantino deve estar feliz da vida com a negociação, né? Feliz da vida de perder o seu principal jogador, um dos principais jogadores, às vésperas de 2 jogos que vão decidir a vida do clube na Libertadores. Fato é que ele foi liberado desses 2 jogos e vai assinar contrato com o Flamengo na próxima semana. Uma novela que vem se arrastando desde o ano passado, praticamente. O Flamengo tentando negociar, o Bragantino fazendo jogo duro. Ele vai assinar um contrato de 5 anos, né, até dezembro de 2028. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros, né? Dá mais ou menos aí 40 e poucos milhões de reais. São 7 milhões em 2 parcelas e depois 1 milhão de euros em variáveis, né? Bom negócio para todo mundo, Jéssica? Dentro do que o Bragantino tem como proposta de negócio, de gestão, é um excelente negócio para ambas as equipes, né? Agora, uma novela que levou tanto tempo para acontecer, ela vai se encerrar bem no momento delicado do Bragantino. Isso é um pouco curioso. Mas é uma excelente contratação por parte do Flamengo, em valores que são muito interessantes para o Bragantino também. No Flamengo, acho que é um jogador que briga demais ali por titularidade. O Flamengo já tem uma defesa ótima. Léo Ortiz é da primeira categoria de zagueiros no Brasil, com uma capacidade enorme de leitura de jogo, inteligente para jogar, então não é à toa que levou todo esse tempo para acontecer, né? Quando se enrola demais uma negociação, porque o cara é muito bom e tem muita coisa a ser ajustada nessa contratação. Só para deixar claro o porquê do momento da negociação, né? Porque as inscrições para a fase de grupos da Libertadores terminam aí agora, essa semana e tal, alguma coisa Precisava assim. acontecer, né? E se não conseguisse contratar agora, o Flamengo não poderia inscrevê-lo. Se a situação tivesse sido prolongada um pouco mais, o Flamengo não poderia inscrevê-lo na fase de grupos. Então, era o que tinha. O Bragantino, né, fica um pouco de mãos atadas, o jogador gostaria de ir, o Flamengo pagou ali o que o Bragantino conseguiu aceitar, né, o que o Bragantino queria minimamente ali para liberar o jogador. Então, o negócio saiu. Pior para o time do Bragantino, então, que não vai ter Léo Ortiz, mas para o Flamengo a notícia é boa, porque trata-se de um grande zagueiro, e vai se juntar a outros 3 ótimos zagueiros que o Flamengo tem, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. 4 belos zagueiros aí, hein, Alex? Não, espetacular. Não tem como... Acho que o Red Bull Bragantino não teve como segurar, né? Óbvio que não, queria. E aí, realmente, ele acaba sendo muito bem recompensado por isso. E jogar no Flamengo, uma oportunidade de jogar no Flamengo, o Ortiz não quis também perder, e o Flamengo faz super bem. Eu acho que faz um investimento também despreocupado, porque realmente ganha mais um grande jogador para um grande momento, e o Red Bull Bragantino vai atrás, obviamente, de outro zagueiro, como tem no mercado. Difícil encontrar já com essa segurança, não é fácil, porque todos bons ou grandes jogadores, eles têm seus valores. Mas no final de tudo, pelo jeito, acaba realmente ficando bom para ambos. Esportivamente, é lógico que quem ganha mais é o Flamengo. O Flamengo entra em campo nesse sábado, né? Portanto, amanhã ou hoje, né? Porque já passamos da meia-noite, às 4 da tarde, contra o Madureira. Para o Flamengo, o jogo não tem assim uma importância muito grande, né? Ainda está em jogo o título da Taça Guanabara. O Fluminense tem 3 pontos a menos, o Nova Iguaçu também, né? Os 3 têm possibilidades. Mas o campeonato pode ser decidido no saldo de gols. Para isso, o Flamengo tem que perder o jogo do Madureira, o Fluminense vencer o Botafogo e ainda tirar uma diferença aí de 5 gols de saldo, né, para o Fluminense ser campeão. Para o Nova Iguaçu ser o campeão, tem que torcer para o Flamengo perder. 11 gols de saldo, é verdade, eu estava olhando aqui os gols pró, 20-15, não, está 19-8, então são 11 gols de saldo que o Fluminense precisa tirar, porque o Flamengo só tomou 1 gol no Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu precisa de uma missão ainda mais difícil, né? Vencer o seu jogo,
O Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda fora. O Flamengo precisa perder e o Nova Iguaçu precisa tirar um saldo de 15 gols em relação ao Flamengo. Ou seja, o Flamengo será o campeão da Taça Guanabara, a não ser que tome uma goleada do Madureira e o Fluminense vença também o Botafogo por um placar bastante elástico. Vamos mostrar o provável time do Flamengo para esse jogo contra o Madureira, a provável escalação. Vai aparecer aí no nosso super telaço, olha só, tá aí ó, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz começando jogando e o Vinha na lateral esquerda, meio campo com o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, no ataque Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique ganhando uma oportunidade ali. Então algumas mudanças, né, para a gente acompanhar o rendimento desses jogadores, especialmente o Vinha, né, começando como titular, o Davi Luiz na zaga e o Bruno Henrique tendo a chance lá na ponta esquerda, Jéssica. São boas as observações a serem feitas aí nesse jogo, né? E acomodando um De La Cruz que atua melhor quando está no meio-campo. Pelo menos o que a gente viu, por enquanto, do De La Cruz no Flamengo, ele atua melhor na segunda função no meio-campo do que aberto pela direita, mesmo que ele feche para fazer a construção ali junto com a Arrascaeta. Acho que ele vai precisar de um processo mais longo, de insistência por ali, para ele pegar justamente as funções que ele precisa executar ali dentro de campo. Ele me parece mais confortável dessa forma que ele vai ser escalado. Até porque tem um Luiz Araújo ali pela ponta direita, que também está jogando muito. Então acaba acomodando dois jogadores que hoje é muito difícil escolher quem fica fora. O Gerson ainda está doente? Ele fez hoje o Flamengo soltou uma nota agora há pouco, dizendo que ele passou pela cirurgia no rim esquerdo. A cirurgia foi um sucesso, ele deve receber alta no domingo. Né? Ele passou por uma pieloplastia para correção de uma estenose congênita do uréter. Então, ele foi operado pelo Dr. Renato Muglia, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, domingo ele deve receber alta, mas foi operado, a operação foi um sucesso e ele passa bem. Quando o Gerson retornar, aí sim o Tite vai ter toda essa dor de cabeça aí para ajustar esses 3 jogadores para 2 vagas, 3 jogadores que merecem titularidade. Boa recuperação ao Gerson, vai demorar um pouquinho a retornar aos campos, né? De acordo com a nota, o tempo de recuperação é de aproximadamente 2 meses. Né? Então o Flamengo vai viver sem o Gerson aí mais ou menos até fim de abril, né? Começo de maio. O elenco do Flamengo é fortíssimo, todo mundo sabe. Mas é interessante quando você não troca o time todo, né, Alex? Você pode observar esses jogadores, no caso, estamos falando de Davi Luiz, de Matias Vinha e Bruno Henrique, com os outros titulares em campo, né? Eu acho assim, ele é possível. O campo, ele muitas vezes vai te mostrar que nem sempre são os melhores jogadores que vão acabar dando certo, mas aqueles que se encaixam nisso tudo. De repente, o De La Cruz, que ele se encaixou bem ali, é porque ele também tem ajuda de equilíbrio do... Pulgar. Não, ele tem do Pulgar, isso. Varela. Arrascaeta? Tem do Varela e do Luiz. Luiz Araújo. Do Luiz Araújo. Então você cria um equilíbrio deles. Ele pode flutuar como antes ele vinha flutuando. Só que esse lado realmente direito do Flamengo, mesmo tendo o Pulgar, mas era só ele aqui com o Varela ou com o outro lateral, dava muita oportunidade, muita distância de espaço para esse adversário jogar pelo seu lado esquerdo. Então, no restante, ele se equilibrou melhor dessa forma. E por isso ele acabou produzindo mais. Não é que ele vinha produzindo mal, mas ele, defensivamente, ele produzia também um pouco menos. Ganha-se a questão da questão do Vinha e o Bruno, cara, qualquer lateral que for jogar, estando com o Bruno também, que também joga um pouco mais por dentro, vai ter um corredor um pouco maior para ele poder apoiar. E o Vinha, com toda essa experiência dele também, que tem junto muito com a qualidade. Jogador. É muito bom jogador. Cara, o time do Flamengo é uma seleção, é um espetáculo que tem. Eles entenderam pelo jeito essa questão de às vezes algum vai estar jogando, o outro não, que todos querem estar jogando, mas entenderam isso como equipe e como se fosse uma equipe fora, né? Que antes a gente não tinha isso aqui no Brasil, né? Agora tá ficando mais tá ficando mais compreensível. Eu quero participar de um elenco, de um clube, de um grupo que vai vencer, que vai chegar, que vai disputar competições realmente para
para ganhar e assim tá se vindo muito bem, porque também é muito bem dirigido. E com organização defensiva, né? Vale ressaltar novamente que o Flamengo só tomou 2 gols nessa temporada até aqui, né? Em que pese os adversários, né? Uma parte do campeonato estadual, são números bastante relevantes. Deixa eu passar... Olá, fã de esportes. O Campeonato Carioca terá a última rodada, 11ª, da Taça Guanabara, neste final de semana, quando estarão sendo definidos os 4 semifinalistas da competição e também o campeão, virtualmente, já é o Flamengo, líder da Taça Guanabara com 24 pontos ganhos e um saldo de 19 gols. O Flamengo será campeão da Taça Guanabara neste sábado, jogando contra a equipe do Madureira no Maracanã às 4h da tarde, porque pode ser campeão até com derrota, já que o saldo de gols do Flamengo é muito alto, 19 gols. O Flamengo vai ser campeão ganhando, empatando ou até perdendo. Fluminense é o segundo colocado com 21 pontos ganhos e faz o clássico de domingo no Maracanã às 4h da tarde contra o Botafogo. Se o Fluminense vencer, garante a segunda colocação. O Nova Iguaçu está em terceiro lugar também com 21 pontos ganhos, já classificado para a semifinal e joga contra o Volta Redonda domingo no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda às 18h10. O Vasco é o quarto colocado com 19 pontos ganhos e o Botafogo está em quinto lugar, hoje fora da zona de classificação para as semifinais, com 17 pontos ganhos. E vale dizer que um dos dois vai se classificar para a semifinal e o outro, infelizmente, vai ficar de fora, ou o Vasco ou o Botafogo. A situação do Vasco é mais confortável. Joga neste domingo em São Januário, às 18h10, contra a Portuguesa. E o Vasco, com uma vitória simples, estará classificado para a fase semifinal. Mas também se classifica se empatar ou perder, desde que o Botafogo não vença o clássico contra o Fluminense. Emocionante essa última rodada da Taça Guanabara, que sai o campeão, que já é virtualmente o Flamengo, e os 4 classificados para a semifinal da competição. As semifinais acontecem em 2 datas, 10 e 17 de março. O primeiro colocado, o Flamengo, contra o quarto colocado, e o segundo colocado contra o terceiro colocado. Lembrando que o primeiro, o Flamengo, e o segundo, que não se sabe ainda quem vai ser, levam a vantagem de jogar por 2 resultados iguais para chegar à grande final do Campeonato Carioca. E o Flamengo está bem próximo de oficializar mais um reforço, o Léo Ortiz. Até que enfim, hein? A longa novela pelo zagueiro está por detalhes agora e resta apenas a assinatura do contrato. A pendência financeira foi resolvida e a única questão agora é quando o atleta vai se apresentar no Ninho do Urubu. O Red Bull Bragantino quer contar com o defensor para os duelos contra o Botafogo, que é na próxima quarta-feira e no dia 13 de março, pela terceira fase da Conmebol Libertadores. Existia ainda aquele medo do Flamengo, se poderia depois contar com o atleta ou não, como poderia resolver esse problema. O Flamengo conversou com a CBF, o aval está dado. Então o Flamengo agora vai poder colocar o Léo Ortiz para jogar a Conmebol Libertadores a partir do dia 1º de abril, André. A corda vai esticando. Eu acho que demorou um pouco mais do que a gente imaginava, o próprio Flamengo e certamente o Léo. Essa situação em que ele deixou claro que queria jogar no Flamengo, as pessoas do Red Bull Bragantino sabiam da vontade dele, ele continuou agindo e atuando profissionalmente, o Flamengo esperando, aí a corda puxa, estica daqui, o Red Bull Bragantino não tem obrigação de fazer favor a ninguém, nem de dar presente para um clube que ele considera adversário, concorrente, e de fato é. Mas as coisas normalmente acontecem assim. Eu achei só que demorou um pouco mais, mas tudo bem. Esse problema teórico, né, em relação à utilização do Léo Ortiz pelo Flamengo precisa ser esclarecido mesmo. O Flamengo não poderia correr riscos e se há autorização para tal, não há problema nenhum, né? É uma situação resolvida às claras diante de todo mundo, mesmo porque seria muito ruim, principalmente para o Léo Ortiz, né? Ele seria o principal prejudicado. Imagina, né? Ficar sem uma Libertadores quando ele estava. Estar em 2 clubes na Libertadores. Vamos lá, a gente vai...
seus passos, abri seus braços pra você não me abandonar. Eu fiz questão de apagar. Mas até os meus erros me reinventei e virei a fascinar. Agora estou em yoga. Tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas, eu não tô nem aí. Boca fechada, sem embaraços. Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz, mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Se eu não lembro seu nome, seu telefone de apagar.